Quando a alma cansa, mas Deus sustenta, Senhor nosso Deus, estamos aqui mais uma vez. E o mais curioso é que muitos de nós chegaram até este momento por insistência, quase por teimosia, ou por desespero mesmo, porque há dias em que orar parece tarefa impossível, e escutar a tua voz soa como esperar resposta num quarto vazio, mas é justamente nesse lugar, nesse cansaço profundo da alma, que o Senhor se faz presente. Eu não sei quantas pessoas estão ouvindo essa oração agora, mas sei que algumas delas chegaram com a alma aos trapos. Talvez nem saibam por que deram play neste vídeo, mas dentro delas existe um grito mudo. Senhor, fala comigo, e é por isso que estamos aqui. Porque mesmo quando a nossa fé está no limite, o Senhor ainda tem palavra. E não qualquer palavra, mas palavra profética. Palavra que acorda o espírito. Palavra que desata o nó da garganta e coloca de novo esperança no peito. Deus, às vezes a gente finge que está tudo bem. Sorrimos, postamos versículos nas redes sociais, damos glória a Deus no culto. Mas por dentro estamos quebrados, inseguros, com medo. Só que o Senhor não vê o feed, não vê a aparência. O Senhor vê o coração. E hoje, aqui, nesta oração, queremos tirar as máscaras. Queremos te dizer com sinceridade: Pai, tá difícil, mas eu ainda quero te ouvir. Nos ensina, Senhor, a não desistir só porque o caminho apertou. Não permita que o silêncio teu seja interpretado como ausência. Ensina-nos a discernir que o silêncio também é resposta, e que muitas vezes é no silêncio que o Senhor trabalha com mais profundidade. Há alguém agora que precisa entender. Você não foi esquecido. Deus não tirou os olhos de você. O céu ainda te conhece pelo nome. Você não é mais um. Você é projeto. E projetos divinos não são descartáveis. Mesmo quando tudo parece dar errado, Deus ainda está no controle. Então, Pai, eu oro agora por essa pessoa que está quase soltando a corda, quase jogando a toalha. Eu peço, sustenta ela mais um pouco. Mostra que vale a pena continuar. Dá um sinal, não daqueles que pedimos com desespero, mas daqueles que o teu Espírito envia para lembrar. Filho, eu ainda estou aqui. Deus corrige quem ama e isso dói, Senhor. A gente sabe que nem sempre a dor é o inimigo. Às vezes, é o teu jeito de falar conosco. É teu jeito de nos arrancar de lugares onde já não deveríamos estar mais. Só que, se formos sinceros, temos que admitir, dói. Dói quando a porta se fecha. Dói quando a amizade vira traição. Dói quando a oração parece não funcionar. Mas, ainda assim, tu continuas sendo Deus. Tu és o Pai que não mima, mas forma. E isso é diferente. Um pai que mima não prepara ninguém para a guerra, mas um pai que forma, corrige. E a tua correção, Senhor, mesmo doendo, salva. A gente pode até não entender no momento, mas mais tarde vai olhar para trás e dizer: foi Deus. Aquilo que me feriu foi o que me salvou. Muitos de nós, Senhor, estamos passando por fases que parecem castigo, mas no fundo são treinamento. Estamos nos perguntando: por que comigo? Quando talvez a pergunta certa seja: por que não comigo, se o Senhor me ama? Porque a tua palavra diz: o Senhor corrige a quem ama. Hebreus 12:6. Então, se estamos sendo tratados, é porque ainda somos alvo da tua atenção. Pai, nos ajuda a não confundir correção com rejeição. Ensina-nos a ver propósito por trás da prova. Dá-nos olhos espirituais para discernir que a cruz não é o fim, é o caminho para a ressurreição. Jesus não evitou o sofrimento. Ele passou por ele com os olhos na promessa. Que sejamos como ele. Hoje, eu oro por quem está sentindo que perdeu tudo. Mas, na verdade, só perdeu o que não cabia mais. Há perdas que são livramentos disfarçados. Há portas fechadas que são empurrões divinos para o novo tempo. E sim, há lágrimas que preparam o solo para uma colheita maior. Deus, fala ao coração desse filho e dessa filha que estão ouvindo agora. Calma, eu não desisti de você. Eu estou moldando o vaso. Ainda não está pronto, mas está nas minhas mãos.
Que essa certeza baste para hoje, só por hoje, e que amanhã, se o desânimo voltar, o teu espírito lembre: ainda é cedo demais para desistir. Não é falta de fé, é falta de fôlego, Pai. Vamos ser honestos aqui? Tem horas que a gente não sabe mais se está em batalha espiritual ou se só está cansado mesmo. Porque tem dias em que o maior milagre seria apenas dormir em paz. Tem gente ouvindo essa oração agora que não precisa de mansão, de carro novo, de ministério estourado. Precisa só de um pouco de paz dentro do peito. Só isso. E a gente acha que fé é viver pulando nos cultos, gritando glória a Deus o tempo todo. Mas às vezes, Pai, fé é não sair da cama, mas ainda assim te dizer: Senhor, obrigado por hoje. Fé não é só gritar no monte. Às vezes, fé é sussurrar no vale. Eu ainda acredito, mesmo sem entender nada. Tem gente achando que perdeu a fé, mas na verdade só perdeu o fôlego. E isso é diferente. Fé pode estar de pé mesmo quando o corpo está de joelhos. Fé pode estar ativa mesmo quando a mente está cansada. Porque o Senhor conhece o cansaço dos teus filhos. O Senhor não exige performance, exige verdade. Então, Deus, vem nos renovar hoje. Vem soprar teu fôlego sobre esses pulmões que só suspiram tristeza. Toca nessa mente cheia de vozes contrárias, cheia de culpa, cheia de peso que nem teu é. E sopra a esperança, porque o teu sopro é vida. O teu sopro muda cenário. O teu sopro levanta os que caíram. Foi o teu sopro que transformou pó em alma vivente. Pai, nós não queremos uma fé performática. Queremos uma fé firme. Não queremos fazer bonito. Queremos ser verdadeiros. E a verdade é que muitos de nós estão machucados, mas ainda crendo. Caídos, mas não largados. Cansados, mas ainda te buscando. E isso, Pai, isso já é milagre. E se alguém aí agora está dizendo: eu não aguento mais, que essa oração sirva como uma mão invisível do céu dizendo: mas eu aguento por você. Que a pessoa que está ouvindo isso saiba: Deus ainda está sustentando. Mesmo quando tudo parece desmoronar, o que te sustenta não é a tua força, é a graça dele. Deus ainda usa gente que falhou, Pai. Precisamos conversar sobre algo que muitos evitam: os nossos erros. Porque tem gente aqui ouvindo essa oração, mas com a cabeça abaixada, envergonhada, acreditando que errou tanto que não tem mais jeito, achando que já decepcionou demais, pecou demais, desviou demais. E o inimigo aproveita essa brecha. Ele sussurra mentiras como: Deus não vai mais te usar, você jogou fora o que ele te deu. Mas hoje, Senhor, usa essa oração para interromper essa sequência de mentiras. Porque a Bíblia inteira é feita de histórias de gente que falhou, mas que foi restaurada. Moisés matou, Davi adulterou, Pedro negou, Jonas fugiu, Tomé duvidou. E ainda assim, o Senhor usou cada um deles. Por quê? Porque o Senhor não olha só para o histórico. O Senhor olha para o coração arrependido. Não é sobre o que a gente fez, é sobre o que estamos dispostos a fazer daqui para frente. E se alguém está aqui dizendo: Deus, me dá mais uma chance, o céu responde: eu sou o Deus das segundas, terceiras e infinitas chances. Pai, limpa o coração dessa pessoa. Mostra que culpa não é o mesmo que arrependimento, e que o sangue de Jesus não foi derramado para enfeitar o Evangelho, foi para perdoar de verdade. A cruz não é simbólica. A cruz é real. E se foi real o sangue que escorreu, então é real o perdão que alcança. Senhor, há pessoas que deixaram de orar, de cantar, de liderar, de sonhar, porque se convenceram de que o erro foi maior que o teu amor. Mas o teu amor é escândalo. É graça absurda. É amor que busca a ovelha perdida, que corre ao encontro do filho pródigo, que faz festa quando alguém volta. Então, Pai, que nesta oração, essa pessoa que te deixou de lado se permita voltar. Que esse seja o momento de reconexão. E que ela entenda: voltar para Deus não é voltar para o banco de trás da igreja, é voltar para o centro da tua vontade. E tua vontade é boa, perfeita e agradável. Sempre foi, sempre será.
O tempo de espera. Não é tempo perdido. Pai, como é difícil esperar. Como dói olhar para o lado e ver a bênção chegando para os outros enquanto a gente ainda está no deserto. E não é inveja, não. É só um sentimento honesto de: quando vai chegar a minha vez? Tem gente ouvindo essa oração agora que já orou tanto, já jejuou tanto, já fez campanhas, subiu monte, desceu monte, entregou ofertas. E mesmo assim, a resposta ainda não veio. A cura ainda não aconteceu. A porta ainda está fechada. O sonho continua em stand-by. E aí bate o desânimo. Porque a gente começa a confundir esperar em Deus com ser esquecido por Deus. Mas hoje, Senhor, vem corrigir essa ideia. Porque o teu tempo não atrasa. Pode parecer, mas não atrasa. O Senhor é o dono da hora certa. Não é o tempo do relógio. É o tempo do propósito. É o tempo da maturação, do preparo, da fundação. Porque promessa entregue antes da hora vira peso. Bênção sem estrutura vira maldição. E o Senhor nos ama demais para nos dar algo que não estamos prontos para carregar. Pai, ajuda essa pessoa que está esperando sem entender. Dá a ela um descanso que só o teu Espírito pode gerar. Um descanso que diz: mesmo sem sinais, eu ainda estou agindo. Porque o Senhor trabalha no invisível. E o que está sendo gerado no secreto é mais poderoso do que tudo aquilo que é visível agora. Hoje, que essa oração se torne um lembrete divino. O tempo de espera não é tempo perdido. É tempo de formação. José esperou. Ana esperou. Abraão esperou. Jesus, o próprio Filho, esperou 30 anos para viver 3 de ministério, porque até ele respeitou o tempo do Pai. Então, Senhor, dá força para quem está na fila, sem saber se vai ser chamado. Dá paz para quem está no bastidor, sem saber se um dia vai pisar no palco. E ensina que, às vezes, o palco mais poderoso é o secreto com o Senhor. Que a gente aprenda a se satisfazer com a Tua presença antes de desejar a Tua promessa. Que a fé dessa pessoa não desmorone no ainda não. Que ela não desista no mês anterior ao milagre. Que ela confie, mesmo quando tudo ao redor grita, não vai dar certo. Porque quem prometeu foi o Senhor. E o Senhor nunca mente, nunca falha, nunca esquece. Quando Deus cala, ainda está falando Pai. Precisamos falar sobre esse silêncio que ensurdece a alma. Esse silêncio que parece ausência. Porque há momentos em que oramos e não sentimos resposta. O céu parece fechado. A Bíblia parece muda. O quarto parece vazio. E aí vem a dúvida. Será que Deus ainda está me ouvindo? Mas o teu silêncio, Senhor, não é descaso. O teu silêncio é tratamento. Porque quando tu falas, instruis. Mas quando te calas, provas. O professor não fala durante a prova. E talvez o que essa pessoa está vivendo agora não é rejeição. É teste. É teu jeito de amadurecer a fé que não depende mais de sinais, mas de convicção. Deus, nessa hora de silêncio, segura forte na mão de quem está quase soltando. Fala ao coração com teu espírito, mesmo sem palavras. Porque às vezes, não precisamos de mais informação, só de paz. Paz que diz, mesmo calado, eu ainda sou Deus. Paz que afirma, mesmo sem resposta, ainda há direção. Muitos estão esperando um trovão, mas o Senhor veio no vento suave, como com Elias na caverna. Ele esperava fogo, terremoto, barulho, e o Senhor apareceu no sussurro. Que essa oração seja esse sussurro agora. O lembrete de que tu estás perto, mesmo quando tudo parece dizer o contrário. Pai, perdoa a gente por buscar mais sinais do que a tua presença, por querer respostas mais do que comunhão, por correr atrás de milagres e esquecer de buscar o Deus dos milagres. Hoje, queremos realinhar o coração. Queremos dizer, ainda que não fale, eu te seguirei. Ainda que não veja, eu confiarei. Ainda que doa, eu adorarei. Senhor, ensina-nos a ouvir o teu silêncio com reverência, não com desespero, porque a cura acontecendo enquanto a gente espera, a libertação sendo ativada no invisível, a resposta sendo construída no céu.
E quando for o tempo, o Senhor falará. E vai ser claro, e vai ser direto, e vai ser lindo. Até lá, nos ajuda a confiar, nos ajuda a descansar, nos ajuda a não interromper o processo só porque não entendemos o método, porque um dia tudo isso vai fazer sentido. Um dia vamos olhar para trás e entender. O silêncio de Deus nos ensinou a ouvir o que só o coração maduro consegue escutar, o que está sangrando dentro de você. Pai, hoje queremos falar das dores que ninguém vê, daquelas feridas internas que sangram em silêncio. Gente sorrindo por fora, mas gritando por dentro. Gente que se acostumou com o papel de forte, mas que está carregando mais do que aguenta. Gente que até ora pelos outros, mas não tem conseguido orar por si mesmo. Senhor, visita agora o coração ferido, a alma machucada, a mente atormentada. Cura aquilo que o tempo não deu conta, porque só o Teu Espírito pode entrar nos cômodos escondidos da nossa alma. Aquele trauma que foi varrido para debaixo do tapete. Aquela palavra maldita que foi lançada há anos e ainda ecoa. Aquela decepção que virou escudo, mas que no fundo é uma prisão. Tem gente que não consegue mais confiar porque foi traído. Tem gente que não se abre mais porque foi exposto. Tem gente que não ama mais porque foi ferido demais. Pai, liberta essas almas, porque viver ferido não é Teu plano. Viver com medo de viver não é Teu projeto. E o pior, Senhor, é que às vezes a gente acha que está bem. Até alguém toca no assunto errado, até uma lembrança vem, até uma situação se repete. E aí percebemos, ainda está sangrando. Mas hoje, nesta oração, colocamos diante de Ti cada ferida não tratada, que o Senhor, como médico dos médicos, venha aplicar Teu bálsamo agora, que essa pessoa que está ouvindo saiba, o Senhor não apenas cura o corpo, cura também a alma, cura da rejeição, cura da humilhação, cura do abandono, cura do abuso, cura da acusação, cura do silêncio do pai, da ausência da mãe, da comparação, da culpa que não era dela, mas que ela carrega até hoje. Deus, quebra esse ciclo de dor, essa repetição que faz a pessoa viver o mesmo padrão emocional. Começa algo bom, mas logo sabota, logo desiste, logo se afasta, porque o medo de se machucar de novo fala mais alto do que o desejo de ser feliz. Mas hoje, Senhor, dá coragem para essa alma crer de novo, respirar de novo, confiar de novo, viver de novo. Não queremos apenas emoção, queremos libertação. E libertação começa no coração. Começa quando a gente olha para dentro e deixa o Senhor mexer onde dói. E diz: Senhor, toca onde ninguém mais pode tocar. Entra onde nem eu quero entrar. Cura o que nem eu sabia que precisava ser curado. Você não é quem o mundo diz. Você é quem Deus diz, Pai. Agora que o Senhor começou a curar, queremos nos levantar. Não como vítimas, mas como filhos. Não como pessoas derrotadas pela vida, mas como guerreiros que foram forjados pelo fogo. E para isso, precisamos nos lembrar de quem somos, ou melhor, de quem o Senhor diz que somos, porque o mundo tenta rotular, as experiências tentam nos deformar, as pessoas nos criticam, nos diminuem, nos comparam, mas o Senhor, Pai, nos chama pelo nome. E quando o Senhor nos chama, a identidade verdadeira se acende. Quantos aqui têm vivido uma vida pequena porque acreditaram em mentiras grandes? Mentiras como: você nunca vai mudar. Você não é capaz. Você é só mais um. Você não foi feito para grandes coisas. Mentiras que foram vestidas como verdades. Mas hoje, em oração, rasgamos essas roupas impostas pelo inferno. Senhor, nos reveste com a verdade. A Tua palavra diz que somos filhos, que somos herdeiros, que fomos feitos à Tua imagem, que em Cristo somos mais do que vencedores, que nenhuma condenação há para quem está em Ti, que somos embaixadores do céu aqui na terra. Essa é nossa identidade. Pai, apaga agora todo o pensamento que vem do engano, toda a mentalidade de escassez, de rejeição, de autopiedade, toda comparação que corrói, todo complexo que limita, toda voz que sabota.
Nós silenciamos essas vozes agora, porque só a tua voz tem autoridade sobre nós. E mais do que identidade, queremos autoridade. Porque não basta saber quem somos, é preciso andar conforme aquilo que fomos chamados a ser. Nos ensina a orar com autoridade, a falar com autoridade, a caminhar com ousadia, a viver não como coadjuvantes da fé, mas como protagonistas do propósito que o Senhor nos deu. Levanta essa pessoa que está ouvindo. Ela não é fraca. Ela só esqueceu que é forte. Ela não é esquecida. Ela só se afastou da tua voz. E hoje, nesta oração, que ela se lembre. Ela tem um chamado. Ela carrega algo do céu. Ela tem uma missão. E o inferno inteiro pode tentar impedir, mas não pode vencer o que o céu já determinou. Levanta, porque Deus vai te usar. Pai, agora que sabemos quem somos em Ti, chegou a hora de entender por que ainda estamos aqui. Porque se o Senhor já nos salvou, já nos curou, já nos libertou, por que ainda não nos levou? A resposta é simples, mas profunda. Porque ainda temos propósito. Tem gente ouvindo esta oração que achou que sua vida não faria diferença. Que o dom que tem é pequeno, que o talento que carrega é comum, que o que viveu o desacredita de qualquer chamado. Mas o Senhor está dizendo agora: eu não escolho pelo currículo, eu escolho pelo coração. Senhor, levanta agora cada coração disposto, não perfeitos, mas dispostos, porque o Senhor usa gente comum para fazer coisas extraordinárias. Usa ex-problema para ser solução. Usa quem era esquecido para liderar. Usa quem chorou no chão para levantar outros do chão. Pai, que essa pessoa pare de esperar o momento certo para se mover. Porque o momento certo é quando o Senhor diz: vai. Que ela entenda que o propósito não começa quando tudo está alinhado, mas quando o coração decide obedecer. Desperta dons que estavam adormecidos. Reacende ministérios que foram enterrados. Sopra sobre vocações que o tempo e o medo tentaram calar, porque ainda há vidas que serão transformadas através dessa voz, dessa história, dessa oração. Sim, Pai, essa pessoa tem história, e é justamente o que ela viveu que a torna ferramenta nas tuas mãos. A dor dela não foi em vão. O processo não foi desperdício. O deserto que ela passou virou escola. E agora é hora de transformar cicatriz em testemunho. Deus, envia. Envia para dentro de casa primeiro. Porque o ministério começa nos bastidores, não nos holofotes. Envia para abençoar no trabalho, na escola, na vizinhança, no ônibus, no mercado. Envia para ser luz no escuro, voz no silêncio, ponte onde há muros. E que essa pessoa que ora comigo agora entenda: não é sobre ser perfeito, é sobre ser disponível. Não é sobre saber tudo, é sobre ouvir e obedecer. Porque quem tem um coração disponível será guiado, treinado e capacitado pelo céu. A oração que vira caminhada, Pai. Chegamos até aqui. Oramos, choramos, ouvimos Tua voz, encaramos nossas feridas, renunciamos nossos medos, reafirmamos nossa identidade e recebemos Teu chamado. Agora, o que nos resta é nos mover. Porque oração sem atitude vira discurso. Promessa sem posicionamento vira ilusão. Hoje, Senhor, queremos mais do que um momento bonito. Queremos uma mudança contínua. Que tudo o que foi falado aqui não fique só no ambiente da emoção, mas desça para o lugar onde as decisões são feitas. Sim, Senhor. Decidimos andar contigo. Mesmo que o caminho não seja fácil, mesmo que doa sair da zona de conforto, mesmo que o novo nos assuste. Hoje é dia de romper com o que nos prende, de quebrar as alianças com o medo, de abandonar o vício da indecisão, de dar o passo que já deveria ter sido dado. E não vamos caminhar sozinhos, porque o Teu Espírito vai nos guiar. Tua palavra vai ser nosso mapa. Tua presença vai ser nosso combustível. Tua vontade será nosso destino. Consagramos tudo a Ti, Pai, a nossa mente, para pensar como o céu pensa, o nosso coração, para sentir o que o céu sente, os nossos pés, para ir onde o céu mandar, e as nossas mãos, para tocar com propósito, para servir com amor, para levantar quem precisa.
Que esta oração não seja o fim de algo, mas o começo de uma nova história. Que a partir de agora, cada pessoa que ouviu ou leu essas palavras sinta dentro de si um chamado queimando, uma convicção gritando, uma fé pulsando, que algo tenha mudado. E se alguém aqui foi tocado, foi restaurado, foi despertado, que essa mudança não pare nele, mas alcance outros. Que esse fogo se espalhe, que esse sopro gere mais vida, que esse clamor continue ecoando em outros corações. E se você chegou até aqui, é porque há algo de Deus sendo gerado em você. Então não guarde isso só para si. Tem gente precisando ouvir o que você acabou de viver. Tem alguém precisando de um toque, de uma palavra, de um reencontro com Deus. Não esconda a semente que foi plantada em você. Compartilhe, porque quem planta no secreto, colhe no céu. Amém.